Fala, meu povo, tudo em paz? Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Davidson Santana. Se você ainda não é inscrito aqui, tá perdendo tempo, tá? Clica no botãozinho abaixo aí, onde tem inscrever-se, tá? E seja bem-vindo a essa comunidade, a escola, essa sala de aula de matemática na internet. Estamos no nosso estudo, dando continuidade ao nosso estudo de função sobre função exponencial. Esse aqui é o nosso vídeo 3, tá certo? Já nos vídeos anteriores, no vídeo 1, eu trouxe um problema de introdução sobre função exponencial. No vídeo 2, eu trouxe a definição de função exponencial, tá certo? Trazendo a forma algébrica e colocando aqui também critérios para que uma determinada expressão algébrica seja função exponencial, tá? Nesse vídeo 3, nós vamos começar a ver como é que é a representação gráfica desta função. Nós já sabemos como é que é a sua forma algébrica, bora ver agora a sua representação no plano cartesiano. Para isso, eu trouxe aqui como um exemplo a função f de x igual a 2 elevado a x, beleza? E aqui eu tenho uma tabela, eu vou completar essa tabela aqui para a gente. Passar uma linhazinha aqui, tá certo? E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar 5 valores aqui, arbitrários, quaisquer, para essa função e vou marcar esses pontos no plano cartesiano. Então, por exemplo, quando x é igual a menos 2, qual é o valor de f de x? E aí a gente vai escrever assim, ó, f de menos 2. F de menos 2 por quê? Aqui dentro deveria estar o x, olha só. Aqui, ó, entre parênteses, deveria estar o x. Só que o x está valendo quanto? Menos 2. Aí você substitui aqui. Então vai ficar 2 elevado a, no lugar do x, eu escrevo o valor menos 2. Então, f de menos 2 é igual a 2 elevado a menos 2. E aí, se você se recorda das propriedades de potenciação, 2 elevado a menos 2, isso daqui é a mesma coisa que 1 sobre 2 ao quadrado, que é a mesma coisa que 1 quarto. Então, quando x é menos 2, o y, ou o f de menos 2, é 1 quarto. A imagem dele é 1 quarto. Então, vamos escrever aqui 1 quarto. Agora, e f de menos 1? F de menos 1, né? Quando x é menos 1, qual é o valor da função? Então, troca o x por menos 1. Então, vai ficar 2 elevado a menos 1. Novamente, é uma potência com expoente negativo. A gente vai ter que inverter a base. Então, vai ficar 1 sobre 2. E eu tenho aqui 1 sobre 2. Quando o x é zero, o que é que vai acontecer? F de zero. Então, 2 elevado a zero. Outra propriedade que a gente já sabe de potenciação, que é quando o expoente é zero, o valor da potência, se a base for diferente de zero, que nesse caso, como é uma função exponencial, atende o critério lá da propriedade, né? Quando a base tem expoente zero, porque a função exponencial, a base tem que ser obrigatoriamente positiva, e diferente de zero, diferente de 1. Então, atende o critério aqui. Então, f de zero é a mesma coisa que 2 elevado a zero, que é igual a 1 neste exemplo. Então, quando x é zero, o f de x dele, né, a imagem dele é 1. Temos aqui ainda f de 1. Então, 2 elevado a 1 dá 2. Eu vou escrever aqui. E o f do 2. F de 2 é 2 elevado a 2. Estou trocando o x por 2. Então, 2 elevado a 2 é igual a 4. Então, quando x é 2, o y aqui, ou o f de x, ou o f de 2, é 4. E aí, primeira coisa, antes de fazer o gráfico, perceba o seguinte. Os valores de x aqui, eles estão aumentando.
estão aumentando. Perceba que os valores de f de x, a imagem da função, tá certo? Os valores de y também estão aumentando. 1/4, 1/2, 1, 2, 4. Então, a gente diz, nesse caso, que essa função aqui, ela é uma função crescente. Então, essa é uma função crescente. Ela é uma função crescente. À medida que o valor de x vai aumentando, o valor de y também vai aumentando. E aqui, de um modo geral, como é que eu sei que uma função exponencial ela é crescente sem ter o seu gráfico, sem precisar fazer a tabela? Tome nota aí, tá? É importante que você acompanhe essas aulas fazendo as anotações. Então, uma função exponencial ela vai ser crescente sempre que a sua base for maior que 1. Se a base for maior que 1, essa função exponencial ela é crescente. Tome nota, tá? Agora vamos fazer o gráfico desta função no plano cartesiano. Então vamos traçar aqui os eixos coordenados. Vou colocar aqui as informações necessárias. Eu vou trazer esse está representando o eixo coordenado mais para cá, para poder aparecer aí no vídeo para você. Então nós temos aqui, esse é o eixo Y, esse é o eixo X, e eu vou marcar, por exemplo, aqui o menos 1. E aqui eu vou marcar o menos 2. Aqui eu vou marcar o 1. Aqui eu vou marcar o 2. Aqui é 1, 2, 3, 4. Quatro, 3, 2, 1. Então, bora lá. Quando o x vale menos 2, o y dele é 1/4. E aí observe o seguinte, 1/4 é 0,25. 1/4 é 0,25. E 1/2 é 0,5 ou 0,50. Então, 1/4 é metade de 0,50. É metade da metade. Então, vai ser basicamente, vai ser mais ou menos aqui, ó. Vou me esforçar um pouquinho para fazer. Mais ou menos aqui. Marquei o ponto. Agora, e aqui é 0,25, que é 1/4. Agora, quando o x vale menos 1, o y dele é 0,5, ou meio. Então, menos 1, quando o x é menos 1, o y dele é 0,5. Quando o x é 0, o y dele é 1. Então, x0, lembrando que aqui é a origem do plano cartesiano. Então, x igual a 0, o y dele é 1. Quando o x vale 1, a imagem dele vale 2. Então, 1 e 2. E quando x vale 2, f de x, f de 2 é 4, ou y é igual a 4. Tá aqui, bonitinho o gráfico. Marquei só os pontos, é claro, o gráfico ainda não veio. E aí, vamos unir esses pontos.
Então vai ser basicamente assim. Então tá aqui o gráfico da função exponencial y igual a 2 elevado a x. Então y igual a 2 elevado a x ou f de x igual a 2 elevado a x. Essa função aqui é a mesma que a gente usa para caracterizar a divisão celular que ocorre no processo da reprodução humana, né? E no caso o x, dentro desse contexto aí, já que eu falei sobre reprodução humana, o x representa o número de estágios de divisão celular e o f de x, tá? A imagem dele, o 2 elevado a x, representa a quantidade de células que você vai ter após cada estágio x. Show de bola! E aqui observe, ó, função crescente, tá? Então tem essa rampinha aqui, ó, subindo, tá certo? À medida que o x vai aumentando, o y também vai aumentando. Show de bola? Beleza, espero que você tenha compreendido. Conto contigo na nossa aula 4, onde eu vou trazer aqui o gráfico de mais uma outra função exponencial. Forte abraço!